Durante todos esses anos da história da arte, surgiram diversas obras que se destacaram e ganharam fama de uma forma negativa, não porque eram mal feitas, e sim pelo impacto psicológico que elas causam a quem vê, seja pela sua técnica, conteúdo, a atmosfera ou a história por trás da obra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu separei algumas pinturas que, na minha opinião, são as mais sombrias e aterrorizantes já feitas. Preciso reforçar que o que a gente vai estar vendo aqui hoje pode ser impróprio para alguns, podendo resultar em algum gatilho. Assistam por sua conta e risco. Sabendo disso, vamos para o vídeo. O polonês Zdzisław Beksinski foi um pintor e fotógrafo que viveu entre 1929 e 2005. Ele ficou muito conhecido pelas suas pinturas que retratam mundos distópicos e destruídos, em um estilo de pintura que ele chamava às vezes de barroco, às vezes de gótico. Durante o seu período mais conhecido, ele criou imagens muito perturbadoras, mostrando ambientes sombrios e surrealistas, com cenas detalhadas de morte, decadência, paisagens cheias de esqueletos, figuras deformadas e desertos. Nem mesmo Beksinski conhecia realmente o significado das suas artes e ignorava interpretações a respeito delas, até se recusando a dar títulos às suas pinturas por conta disso. Dizia ele que desejava pintar como se fotografasse sonhos. Particularmente, o que mais me desperta o medo e o fascínio pela arte de Beksinski é a atmosfera das suas pinturas. O ar carregado, quase como se pudesse sentir um cheiro de morte, de um lugar impossível de sair. O Pesadelo, de Johann Fuseli, de 1781, mostra uma mulher inconsciente deitada na cama em um sono profundo, enquanto uma criatura demoníaca repousa sobre o seu peito e, na escuridão, a cabeça de um cavalo preto de olhos brancos. A pintura teve diversas interpretações. A tela retrata uma imagem que aparenta nos colocar no limiar entre a realidade e o sonho da mulher, como se estivéssemos flagrando aquele momento perturbador. A criatura se trata de um íncubo, um ser folclórico que procura mulheres adormecidas para abusar delas, roubando a sua energia e depois fugindo em seu cavalo. Fuseli conseguiu representar muito bem a experiência de um pesadelo, a sensação de opressão, o peso no peito, a presença de algo desconhecido nos observando, coisas que quem já teve paralisia do sono deve saber o que eu tô falando. Desde aquela época, a pintura era usada para representar e explicar o fenômeno da paralisia do sono, algo que afeta muitas pessoas e que ainda hoje continua sendo estudada. Você já passou por alguma paralisia do sono? Como foi? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu gosto bastante de ler sobre. Francisco Goya foi um pintor espanhol que viveu no final do século XVIII até o início do século XIX. O começo da sua carreira é marcado por se tornar pintor da coroa espanhola em 1786, pintando retratos da realeza e dos aristocratas. Durante um período da sua vida, Goya enfrentou uma doença severa que resultou em uma surdez como sequela. Goya também viveu um momento muito importante e trágico da história do seu país, a Guerra Peninsular, um conflito liderado por Napoleão Bonaparte contra Portugal, Grã-Bretanha e Espanha. O pintor viveu de perto a violência da guerra e toda a resistência da população local contra os invasores franceses. Todos esses trágicos acontecimentos fizeram com que Francisco Goya fosse perdendo seu encantamento pela vida, e cada vez mais, suas pinturas foram ficando mais escuras e pessimistas, resultado do decaimento físico e psicológico do artista. Por conta da sua condição, Goya passou seus últimos anos de vida em isolamento dentro da
sua casa, onde pintou as famosas pinturas negras, que só foram descobertas depois da sua morte. Muitas delas foram pintadas diretamente nas paredes de sua casa, servindo como decoração. As pinturas retratam, em tons escuros, temas sombrios como loucura, medo, guerra, morte e cenas trágicas. Goya não nomeou originalmente nenhuma dessas pinturas, já que ele não tinha intenção de exibir elas ao público. Elas foram inicialmente catalogadas em 1828 por um amigo, após a morte do pintor. As mais conhecidas são Saturno devorando seu filho, o Sabá das bruxas, o cão e dois velhos comendo sopa, que talvez seja a minha favorita, onde é retratado duas pessoas idosas, e uma delas está olhando fixamente para algo, com uma expressão aparentemente irracional, enquanto a outra figura é representada de maneira esquelética, como quem já estivesse morto. O ato de viver em isolamento, na situação em que ele se encontrava, se cercar de imagens com significados tão negativos, é algo realmente bem perturbador, um reflexo da mente decadente do artista. Algo muito triste de se imaginar. Jan de Baen foi um pintor holandês nascido em 1633, muito conhecido em sua época pelos seus retratos. Em cerca de 1670, Jan pintou os retratos de dois políticos muito influentes da República Holandesa no seu tempo, os irmãos Johan e Cornelis de Witt, que ocupavam cargos administrativos importantes dentro do regime republicano do país. No ano de 1672, conhecido na Holanda como Rampjar, Ano do Desastre, o país foi invadido pela França, Inglaterra e Alemanha, o que resultou em uma forte crise no país. Os partidários da Casa Orange, que desejava restaurar um modelo quase monárquico na Holanda, oposição do regime republicano do qual os irmãos faziam parte, culparam os de Witt pela fraqueza do país. Toda a pressão contra os irmãos resultou no exílio de Cornelis, acusado falsamente de traição. No dia 20 de agosto de 1672, em Haia, Johan foi até a prisão onde seu irmão estava para levá-lo para casa por enquanto. Os burgueses e militares, influenciados pelos políticos da Casa Orange, organizaram uma multidão para linchar os irmãos. Eles foram linchados, esfaqueados e baleados, e como se já não bastasse, a população local tirou as roupas dos irmãos, deixando-os nu, mutilaram e desmembraram seus corpos e os penduraram em uma forca próxima. Seus órgãos e membros removidos eram considerados troféus e foram até mesmo canibalizados. Uma língua e um dos dedos dos irmãos foi preservado e hoje se encontra no Museu Histórico de Haia, na Holanda. Jan de Baen, que um dia pintou os retratos dos irmãos vivos, agora pinta os seus cadáveres, numa das situações mais nefastas que alguém poderia estar. Um homem ilumina com uma tocha seus corpos pendurados de cabeça para baixo, com os abdômenes abertos, cortes por todo o corpo, dedos e órgãos genitais decepados, e o rosto desfigurado, irreconhecível. Um dos detalhes que me intrigam é a figura de um gato morto, exposto junto aos irmãos. Não existem registros históricos de um animal ter feito parte da violência, o que, na minha interpretação, foi uma escolha artística e simbólica do pintor, adicionando um gato que pode ter sido de algum dos irmãos, já que eles moravam bem próximo dali, para representar a crueldade daquelas pessoas, simbolizando que até mesmo uma vida inocente, que não tem nada a ver com a situação, foi vítima da cegueira, da manipulação, do fanatismo e do extremismo daquelas pessoas, vítimas da crise política e da guerra, que sentiam a necessidade de culpar alguém por tudo aquilo. Esse detalhe traz profundidade e reflexão para a obra. É uma pintura muito forte, que documenta um acontecimento muito violento e bárbaro da história da Holanda. Enfim, essas obras e muitas outras conseguem nos provar que a arte não existe apenas para encantar, mas também nos mostrar o que há de mais sombrio e assustador na experiência e na história humana.
Qual pintura do vídeo você achou a mais perturbadora? Você acha que existe mais alguma que faltou aqui? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreve e clica no botão de gostei para ajudar na produção de conteúdo como esse. Muito obrigado e até a próxima.